Questão 8, propostos de movimentos circulares uniformes. A figura mostra 3 engrenagens, E1, E2 e E3, fixa pelos seus centros de raios, R1, R2 e R3, respectivamente. Então, nessa questão, se a gente for analisar, é uma situação que eles estão comparando 3 movimentos circulares de 3 engrenagens que giram em eixos rotacionais diferentes. Tá bom? Beleza. Continuando a leitura da questão. A relação entre os raios é R1 é igual a R3 e R3 é menor que R2. Então, R1 é igual a R3 e R3 é menor que R2. A engrenagem da esquerda, ela gira no sentido horário, com período T1. Então, a da esquerda, ela gira no sentido horário. A gente tem que olhar nesse tipo de situação, quando eu estou analisando movimentos circulares simultâneos, né? Se eles estão acontecendo em eixos diferentes e eles são acoplados para sistemas de correias e corrente, não há inversão no sentido. Mas, se eles estão acoplados um no outro por estruturas de engrenagem, há uma inversão de sentido. Então, se a da esquerda está transmitindo movimento para a da direita, né? Se um está transmitindo para 2, a 2 vai ter um sentido de rotação anti-horário. E a 3, ela vai ter um sentido de rotação horário. Ok? Beleza. Show de bola. Vamos continuar, então. Sendo T2 e T3 os períodos de E2 e E3, respectivamente, pode afirmar que essas engrenagens vão girar de tal maneira que... Então, nós vamos comparar o movimento de uma engrenagem com a da outra. Então, vou estar comparando o movimento da engrenagem 1 com a engrenagem 2 e a engrenagem 3. O que pode estar comparando aqui? Pode estar comparando período, pode estar comparando frequência, pode estar comparando velocidade angular, velocidade linear ou aceleração centrípeta. Neste caso, a comparação que está sendo feita é pelo período. Tá bom? Vai ser analisando o período. Então, nesse tipo de questão, nós temos que enxergar que, primeiro, os movimentos circulares simultâneos estão acontecendo numa condição de eixo de rotação diferente. Cada engrenagem tem seu eixo de rotação. E isso é importante a gente saber porque nessa situação é a situação em que as velocidades lineares elas são iguais. Então, o que eu posso concluir nesse raciocínio meu? Eu posso concluir que V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3. Legal? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tem. Olha, Alexandre, mas ele não quer saber da velocidade linear, ele quer saber do período. Mas vocês têm que ter um ponto de partida de raciocínio. E esse ponto de partida é enxergar o que esses movimentos têm em comum, que é a velocidade linear. A partir daí, eu começo a pensar nas outras grandezas. A partir de quem? Da velocidade linear. Eu tenho 2 pontos de partida, né? Entender que velocidade linear é angular vezes o raio. Ou enxergar que a velocidade linear também pode ser calculada por 2
πr dividido pelo período. Eu, particularmente, gosto sempre e penso sempre nessa única relação aqui, tá? Eu desprezo esse raciocínio porque esse aqui que é meu ponto de partida. Por quê? Quando eu enxergo que as velocidades lineares elas são iguais, eu consigo concluir sobre a velocidade angular, porque a velocidade angular é linear sobre o raio. Então, o que eu vejo nessa relação? Que a velocidade angular ela vai ter uma relação inversamente proporcional ao raio. Então, aquele que tiver um menor raio, ele vai ter uma maior velocidade angular. No caso aqui de 1 e 3, além deles terem a mesma velocidade linear, eles têm o mesmo raio. Então, nem a velocidade linear, nem o raio vão fazer com que eles diferem, né, de velocidade angular. Ou seja, velocidade angular de 1 e de 3, elas vão ser iguais. Eu posso concluir que a velocidade angular de 1, ela vai ser igual à velocidade angular de 3. Beleza? E a velocidade angular de 2? A velocidade angular de 2, 2 é o que tem maior raio. Se ele é o que tem maior raio, é o que vai ter menor velocidade angular. Então, a velocidade angular de 2, ela vai ser menor que a velocidade angular tanto de 1 quanto de 3, porque de 1 e 3 são iguais. Então, acerca da velocidade angular, é este raciocínio que a gente acaba tendo. Tranquilo? A velocidade de 2 é menor? Maior? Opa, menor. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Desculpem. A velocidade angular de 1 e de 3, ela é maior que a velocidade angular de 2. Porque a velocidade angular de 2 é o que tem maior raio, é o que vai ter a menor velocidade angular. Tá bom? Desculpa aí. Eu tinha falado certinho, mas na hora que eu fui escrever, dei essa titubeada. Legal. Quando eu enxergo isso, eu consigo entender o comportamento da frequência e o período. Por exemplo, aqueles que têm a mesma velocidade angular, obrigatoriamente eles vão ter o mesmo período e a mesma frequência, porque se ele tem a mesma velocidade angular, ele está gastando o mesmo tempo para cumprir 360 graus. Então, o que eu posso concluir com isso? Que o período de 1 é igual ao período de 3 e, consequentemente, a frequência de 1 vai ser igual à frequência de 3, porque eles têm o mesmo raio. Beleza? Agora, em relação a 2, se o 2 tem a menor velocidade angular, quer dizer que ele está gastando mais tempo para cumprir 360 graus. Em outras palavras, ele está gastando mais tempo para dar uma volta. Ou seja, ele vai ter o maior período. Aquele que tem menor velocidade angular, ele sempre vai ter um maior período. Então, o período de 2, ele é maior que o período de 3, que é igual ao período de 1. E aquele que tem maior período, ele sempre vai ter uma menor frequência. Porque se ele está gastando mais tempo para dar uma volta, ele está dando menos voltas por segundo. Beleza? O que a questão queria saber? Acerca do período. Legal? Então, vamos lá. Os 3 períodos são iguais? Não. Então, essa aqui já pode ir para o saco. O período de 1 é igual ao período de 3? Legal. O período de 1 é igual ao período de 2? Não. O período de 1 é igual ao período de 3 e o período de 1 e de 3 é menor que o de 2? Perfeito. Então, essa primeira parte da análise
está certo tanto para A quanto para D. Com E, girando no sentido contrário ou no mesmo sentido de 1? 1 e 3, né? Desculpa. E3 girando no mesmo sentido ou no sentido contrário de E1? Girando no mesmo sentido. Por quê? E1 transmitiu o movimento para E2, então se E1 era horário, E2 passou a ser anti-horário. E quando E2 transmitiu o movimento para E3, de anti-horário passou a ser horário. Beleza? Um exemplo disso para vocês verem na casa de vocês é relógio de padrão. Relógio de padrão, você vai ver que um ponteiro gira num sentido horário, o outro anti-horário. Um horário, o outro anti-horário. Inclusive, já até foi questão do Enem. Tá bom? Então, a resposta correta nossa é a resposta da letra D, girando no mesmo sentido que é 1, e o período de 1 igual de E3, período de 3, né? Que são menor que o período de 2. Resposta, letra D. Ok?